todas bem-vindas ao canal Alice Crochet Bags. Eu sou a Luciana, professora de crochê aqui do canal. E hoje eu trago um passo a passo desse lindíssimo porta-óculos, que eu chamei ele de porta-óculos multifuncional, porque além de ser um porta-óculos para você carregar óculos, você também poderá carregar mini coisinhas aqui, fazendo dele uma mini necessaire. Poderá carregar dentro da sua bolsa, poderá carregar também agulhas de crochê. Se você tem aí as suas agulhas e não sabe onde colocar, você pode usá-lo também como uma case de agulha de crochê. E ainda poderá também usar como um estojo, tá? Colocando as suas canetas aí. Então fique comigo nesse vídeo e vamos aprender o passo a passo detalhado da case de óculos multifuncional. Já prepare a sua agulha e o seu fio e vamos crochetar. A lista de materiais eu deixei na legenda do nosso vídeo. Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já aproveita, clica no sininho aqui abaixo e se inscreva para não perder mais novidades que eu postar por aqui. Vamos ao nosso projeto. Começo aqui fazendo uma laçadinha inicial. E nós vamos trabalhar um cordão com 16 correntinhas, contando com a laçadinha inicial. Então, eu já fiz uma correntinha, 2, 3, 4, sem apertar muito, tá? 5, 6, 7, ó, já vai ajeitando elas. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, eu fiz 16 correntinhas, porque uma correntinha vai ser a nossa correntinha de subida. Vamos medir aqui as nossas correntinhas para saber que tamanho que ela ficou. Ficou mais ou menos aqui, ó, com o fio que eu tô trabalhando, que é o fio de malha, 14 centímetros mais ou menos de correntinha. Se você estiver trabalhando com outro fio, tá mais ou menos 14 centímetros de correntinhas. Agora nós vamos trabalhar nessas correntinhas aqui que se formaram aqui em cima, esses elos, tá? Tem a correntinha na parte de baixo, tem esses elos aqui na parte de cima. Nós vamos aqui na segunda correntinha, ó, primeira, segunda, vamos colocar a nossa agulha aqui dentro desse elo e nós vamos voltar aqui fazendo 15 pontos baixos, tá? Eu costumo contar as correntinhas como uma carreira, então aqui eu já tô iniciando a segunda carreira. Estou fazendo agora 15 pontos baixos. Vamos trabalhar até o último ponto, que é lá onde nós fizemos a nossa laçada inicial. Pegando somente aqui em cima, ó, no elo da correntinha. Vamos fazer 15 pontos baixos até o último ponto lá. Procura não apertar muito, tá? Para não ficar muito repuxada aí a sua peça. Tô chegando aqui no finalzinho, ó. Aqui no finalzinho tem essa laçadinha aqui. E a última é lá onde nós iniciamos, ó. Tá vendo esse pontinho que nós iniciamos aqui? Aquela laçadinha inicial, já ajusta ela para não ficar solta aí. E já faz aqui o ponto baixo, tá? Então, eu fiz aqui 15 pontos baixos. Fiz uma carreira de correntinha e 15 pontos baixos para a segunda carreira. Nós vamos iniciar a terceira carreira, fazendo a correntinha de subida, virando o nosso trabalho. Já vamos começar colocando aqui no nosso primeiro ponto baixo da carreira anterior, pegando as duas laçadinhas e volto novamente aí fazendo 15 pontos baixos, tá? Pegando aqui as duas laçadinhas da corrente. Só pontos baixos até o último ponto lá da nossa carreira. Sempre vai contando aí para ver se tá certinho, tá? Para ver se tem 15 pontos. Não esquece de fazer o último ponto também da carreira, para a peça não ficar torta. Vamos até o último pontinho lá da carreira. O último ponto, ele sempre fica meio escondido, ó. Que o último pontinho, tá vendo, ó? Essas duas laçadinhas aqui, ó. Pega ela e faz aqui o último ponto baixo. Então, nós já fizemos aqui 3 carreiras na nossa peça. Fazer agora a correntinha de subida, virar aqui a nossa peça para iniciarmos a quarta carreira. Na quarta carreira, nós vamos trabalhar diminuições. Vamos colocar a nossa agulha aqui no primeiro ponto, vamos puxar a laçada, esticando aqui a laçadinha do nosso fio e não vou fechar a laçada. Vou aqui no próximo ponto, puxo a laçada novamente, estico e faço aqui
uma diminuição. Então, eu fiz uma diminuição aqui no primeiro ponto. Nós sempre vamos trabalhar uma diminuição no primeiro e uma no último. Então, eu já trabalhei uma diminuição, vou no próximo, faço um ponto baixo sozinho e sigo fazendo um ponto baixo até chegarmos lá antes dos dois últimos pontos. Lá nos dois últimos pontos, nós vamos fazer mais uma diminuição. Então, trabalho aqui os nossos pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base, sempre esticando o fio para não ficar buraco, tá? Vai fazendo o seu ponto e já estica a sua laçadinha do ponto para não fazer buraco na sua peça. Cheguei ali no último, sempre falta 2 pontos para poder fazer a nossa diminuição, ó, 2 pontos, tá vendo, ó? 1, 2. Então, eu vou aqui nesse ponto, pego a minha laçada, estico e não fecho. Vou novamente aqui no próximo pontinho, que é esse último aqui, que tá antes desse ponto aqui, tá vendo? Que tá essa laçadinha aqui, que é a correntinha que nós fazemos na carreira anterior. Então, coloco nele e agora eu fecho as 3 laçadinhas, ó, da minha agulha todas juntas. Aqui eu fiz uma diminuição, tá? Então, essa carreira de baixo, nós tínhamos 15 pontos baixos. Fizemos 2 diminuições e ficamos agora com 13 pontos baixos. Ficamos com uma diminuição no início, uma diminuição no final. E aqui no meio foram 11 pontos baixos sozinhos. Então, o total ficou de 13 pontos baixos na quarta carreira. Vamos subir a correntinha e fazer a quinta carreira. A quinta carreira nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer aqui uma diminuição no começo e uma diminuição no final. Pego aqui já no primeiro ponto, já estico o meu fio, vou no segundo ponto, estico o meu fio e fecho as 3 laçadinhas de uma vez. E aqui no meio eu vou trabalhar 9 pontos baixos e aqui no fim sobrou 2 pontos, eu faço mais uma diminuição. Vamos fazer junto essa carreira. Então, eu vou no próximo fazendo ponto baixo, ó, fiz um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ó. Sobrou 2 pontos aqui no final. Esses 2 pontos que sobrou no final é onde eu vou fazer a minha diminuição. Pego meu fio, estico a laçada, vou também aqui no próximo, busco meu fio, estico a laçada e fecho todas as laçadas de uma vez, tá? Então, essa carreira agora ficou com 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Porque nós fizemos 2 diminuições. Na carreira de baixo tinha 13 e nessa ficou com 11 pontos baixos. Só vamos fazer novamente a correntinha de subida. A correntinha para fazer a sexta carreira. A sexta carreira é a mesma coisa. Vamos começar aqui no início como uma diminuição. Aqui no centro, nós vamos fazer 7 pontos baixos e mais uma diminuição. Então, vamos fazer aqui 7 pontos baixos depois da diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. E aqui no final, a diminuição. Puxo o meu fio, estico, vou no próximo, puxo o meu fio e estico, tá? Então, eu fiz aqui 6 carreiras e essa carreira aqui ficou com 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, eu fiz aqui 6 carreiras. E agora, nós vamos fazer mais uma carreira, voltando aqui do outro lado, e nós vamos repetir essa carreira sem fazer diminuições, tá? Nós vamos fazer 9 pontos baixos. Já pego aqui no primeiro ponto, já inicio o ponto baixo. Vou fazer 9 pontos baixos sem diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui o último pontinho aqui no canto, tá? Então, eu já fiz aqui 7 carreiras, tá? Trabalhei 9 pontos baixos nessa carreira aqui. Então, nós já fizemos aqui uma parte do nosso porta-óculos. E agora, nós vamos trabalhar o outro lado da nossa peça. Desse lado, nós trabalhamos diminuições. E no outro lado, nós vamos trabalhar aumentos de carreira, tá? Então, nós já trabalhamos 7 carreiras aqui. Nós vamos fazer mais 7 carreiras agora. Nós vamos iniciar aqui com aumento. Então, eu já faço a minha correntinha de subida e já vou fazer aqui a minha 8ª carreira. Já inicio aqui no primeiro ponto, fazendo 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Aqui eu já fiz um aumento.
eu vou fazer um aumento no primeiro ponto e um aumento no último ponto. Então, eu já fiz um aumento aqui no primeiro, sigo aqui fazendo ponto baixo, e quando eu chegar lá no meu último ponto dessa carreira, nós vamos fazer mais um aumento. Então, nós vamos trabalhar esse outro do lado da nossa peça fazendo aqui aumentos, tá? Vamos chegar aqui no último ponto, ó. Cheguei aqui no último ponto. O último ponto é sempre antes dessa laçadinha aqui, tá? Então, aqui nós já vamos colocar aqui 2 pontos baixos junto. Quando eu falo assim, é porque é um aumento, tá? Então, aqui, agora eu fiquei aqui com, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos, tá? Eu tinha 9 na carreira de baixo. Fiz um aumento no primeiro, um aumento no segundo e fiquei com 9 pontos nessa carreira. Agora, nós vamos subir a correntinha para nossa subida e vir aqui o meu trabalho e no primeiro ponto aqui, já nesse primeiro ponto, eu faço mais um aumento. Coloco 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base e lá no último ponto da carreira, nós vamos colocar 2 pontos juntos para fazer o aumento. O último ponto é sempre antes aqui da laçadinha, tá? Ó. Chegou aqui nesse ponto, aqui o último tem essa laçadinha e aqui é o ponto que nós vamos colocar, ó, tá vendo? Antes da laçadinha. Aqui eu faço 2 pontos juntos, que é o aumento. Então, essa carreira agora eu fiquei com 13 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a correntinha de subida, vamos fazer aqui o último aumento, tá? Vamos subir aqui a correntinha e no primeiro ponto faço novamente 2 pontos baixos juntos, né, para o aumento. E sigo aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto até chegarmos um ponto antes do último, tá? Então, eu faço um ponto baixo aqui. Essa carreira agora nós vamos ficar com 15 pontos, tá? Sempre fazendo sem apertar muito o seu ponto para ele ficar mais soltinho, tá? Ó. Chegou lá um ponto antes do último ponto, ó, cheguei aqui, ó, esse aqui é um ponto antes do último. O último é sempre aqui do lado da laçadinha. Então, fiz aqui o último ponto baixo e aqui nesse último, que é aqui no cantinho antes da laçadinha, pego as 2 laçadas da corrente e faço mais um aumento. Então, essa carreira agora eu fiquei com 15 pontos baixos. Fiquei com 15 pontos baixos. Na primeira eu fiz 11, depois eu fiz 13 e agora eu fiquei com 15 pontos baixos. E agora nós vamos fazer mais 2 carreiras sem aumentos de 15 pontos baixos, tá? Vamos fazer sem fazer o aumento aqui. Então, eu faço aqui 1, 2, 3, 4, sem aumento, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Correntinha de subida e vou fazer mais uma carreira agora de 15 pontos baixos. Fiz mais uma carreira de 15 pontos baixos, tá? Ficou certinho os 2 lados, tá vendo, ó? Ficou os 2 lados certinho e as correntinhas ficaram aqui pro lado de fora, ó. Ficou a correntinha pro lado de fora desse lado e a correntinha aqui pro lado de fora, ó. Desse outro lado, tá vendo, ó? Esse é o avesso e esse aqui é o direito. Agora, nós vamos contornar a nossa lateral, tá? Então, aqui onde eu fiz o último ponto baixo, eu já vou fazer mais um ponto baixo. Se você quiser marcar esse ponto, tá? Já marca aqui para saber onde que você iniciou a lateral. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro ponto da lateral. O próximo ponto vai ser esse daqui, onde tá essa laçadinha. Nós vamos colocar a nossa agulha aqui dentro, pegando as 2 perninhas da laçada, ó. Peguei as 2 perninhas e vou fazer aqui o segundo ponto da minha lateral. O terceiro ponto vai ser onde tá esses gominhos. Coloco a minha agulha aqui dentro e faço ponto baixo. No próximo vai ser onde tá essa laçada, ó. Tá vendo essas 2 laçadas? Eu pegando as 2 laçadinhas da corrente, para não ficar buraco aqui, tá, ó? Então, já fiz mais um ponto baixo. Nós vamos fazer um total de 11, tá? Vamos entrar aqui novamente aqui no meio. Sempre pegando aqui no meio da laçadinha e na correntinha. O próximo vai ser aqui na nossa correntinha, ó. Já fiz um aqui no meio. O próximo vai ser aqui na correntinha.
Pego as duas laçadinhas da corrente, depois eu vou novamente aqui no centro do nosso ponto, na laçadinha da corrente, tá, ó, aqui eu coloquei no meio e a laçadinha está aqui no canto, tem uma laçada aqui no canto, vou fazer ela também, tá? Depois eu pego mais essa outra laçada do lado, ó, pego aqui as duas perninhas da corrente aqui da nossa laçadinha, faço mais um ponto, aqui no meio, e aqui é o último, tá? Ó, o último vai ser antes dessa laçada aqui que nós iniciamos, ó, tá bem aqui no cantinho, que é aquela correntinha que nós trabalhamos, né, ó. Então, nós fizemos aqui 11 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Então, marca já esse último ponto aqui também. Pra você saber aqui que você trabalhou esse lado aqui, que depois nós vamos fechar, fica mais fácil também pra você se localizar, tá? Então, eu fiz 11 pontos baixos pra minha lateral. E aqui eu vou iniciar agora a parte de cima da minha peça. Então, aqui onde nós colocamos essa laçadinha, aquela laçadinha inicial que nós começamos a peça, nós vamos colocar a nossa agulha aqui dentro. Já vamos deixar esse fiozinho aqui para esconder. E nessa laçada, nós vamos fazer aqui um ponto baixíssimo para iniciar aqui a nossa sequência de ponto. Então, eu fiz um ponto baixíssimo para iniciarmos aqui a parte de cima da nossa peça. No próximo ponto, já vou esconder essa laçadinha e vou colocar a minha agulha pegando as duas laçadas aqui da corrente e vou fazer aqui um ponto baixo. Então, a minha sequência foi um ponto baixíssimo e um ponto baixo aqui para iniciarmos essa parte de cima da nossa peça. O próximo ponto, nós vamos trabalhar um meio ponto alto. Vou colocar o meu fio, a minha agulha por baixo do fio, introduzir aqui dentro do nosso ponto, pegando as duas laçadas, puxar aqui, esticar o meu fio e vou fazer aqui o fechamento pegando todas as laçadinhas de uma vez. Então, eu fiz um meio ponto alto. O próximo ponto vai ser um ponto alto. Vou introduzir a minha agulha aqui por baixo do fio, vou colocar aqui nas duas laçadinhas da nossa corrente, já vou esconder o fio aqui atrás e vou tirar agora de duas em duas laçadinhas. Tiro duas e tiro duas. Agora eu fiz um ponto alto, tá? Então, eu fiz um ponto baixíssimo, um baixo, meio ponto alto e um ponto alto. O próximo ponto eu vou fazer um ponto alto duplo. Vou laçar a minha agulha duas vezes aqui e vou introduzir aqui na minha correntinha. E nós vamos tirar de duas em duas laçadas. Tiro duas e tiro duas. Esse daqui é um ponto alto duplo, tá? E dentro desse mesmo ponto, nós vamos trabalhar mais um ponto alto duplo, dentro do mesmo ponto de base. Laço uma vez, laço duas vezes, entro dentro do mesmo ponto de base, puxo o meu fio, estico, tiro duas laçadas e tiro duas laçadas. Então, eu trabalhei dois pontos altos duplos dentro do mesmo ponto de base, tá? E agora eu vou fazer um ponto alto, tá? No próximo ponto é um ponto alto. Eu já tô escondendo o fio aqui atrás ainda, tá? Agora eu faço um ponto alto. No próximo ponto, tiro duas laçadas e tiro mais duas laçadas. Então, eu já fiz um ponto alto, depois o ponto alto duplo. O próximo ponto vai ser um ponto meio alto. Tiro as três laçadinhas de uma vez, tá? Então, eu fiz aqui, ó, uma parte da nossa curvinha, tá? Esse ponto baixo que nós vamos fazer agora, se você quiser, já pode cortar esse fiozinho aqui. Já corta ele para não ficar atrapalhando aí. O próximo ponto que nós vamos trabalhar é um ponto baixo. Esse ponto baixo serve para fazer aqui a parte da peça ficar mais curvadinha aqui no meio. Por isso que eu faço ponto baixo aqui no meio, tá? Então, agora o próximo ponto vai ser um ponto baixo. Ó, tá vendo? Vai ficar esse ponto para poder fazer a curvinha aqui da nossa peça. Então, ele separa aqui os nossos pontos. Então, eu fiz um ponto baixo e agora eu volto, né? Fazendo. Aqui eu fiz meio ponto alto, eu vou voltar aqui fazendo meio ponto alto. Depois do ponto baixo. Meio ponto alto, aí eu faço um ponto alto e repito mais uma vez um ponto alto duplo junto, tá? Laço duas vezes, entro dentro de um ponto, tiro duas laçadas, tiro de duas em duas, faço a mesma coisa, laço novamente duas vezes, entro dentro do mesmo ponto e tiro de duas em duas laçadinhas. Fiz mais uma vez
um ponto alto duplo. Tá vendo que vai ficando essa curvinha? Tá vendo? Ó, vai ficando certinho. Eu tô espelhando a minha peça agora, repetindo o que eu fiz desse lado. Então, eu fiz um ponto alto duplo, volto agora fazendo um ponto alto. Tiro duas e tiro duas. Depois eu faço um ponto meio alto. Tiro as 3 laçadas de uma vez. E agora sobrou 2 pontos, que é um ponto baixo e um ponto baixíssimo para ficar igual lá do outro lado, tá? Ficou certinho, tá vendo? E ficou essa curvinha aqui, ó, no meio para ficar essa parte aqui arredondada da nossa peça. Ficou bem legal aqui, tá? E esse ponto baixo aqui é a separação dos dois lados aqui da nossa peça, tá? Agora nós vamos fazer mais uma vez aqui o contorno da nossa peça, tá? Então aqui onde eu saí com esse último ponto, que foi o ponto baixíssimo que eu trabalhei, nós vamos aqui do lado, ó, tá vendo esse ponto do lado? Aqui tá o baixíssimo e aqui do lado, onde tá essa parte aqui, ó, no meio da nossa peça, nós vamos colocar para sair aqui nesses gominhos, tá vendo os gominhos que tá aqui, ó? Coloquei a minha agulha aqui no meio. E aqui eu inicio o meu primeiro ponto baixo da lateral, tá? Já marco também esse ponto e volto novamente aqui fazendo nossos pontos baixos. Agora eu vou pegar nesse meio e aqui na correntinha, ó. Aqui é a correntinha aqui do lado, tá vendo a correntinha aqui do lado? Fiz o segundo ponto. Novamente aqui no meio. Quando eu pego aqui no meio, ó, eu fiz aqui a correntinha, vou pegar aqui no meio, eu saio onde tá esses gominhos, tá vendo onde tá esses gominhos aqui? A minha agulha tá bem aqui, ó. Fiz aqui o nosso terceiro ponto dessa carreira. Ponto baixo para fazer o contorno, tá? O próximo ponto vai ser a laçadinha, aqui do lado. Sempre esticando para dar certinho aqui, né? Para não ficar muito puxado. O próximo vai ser aqui no meio, novamente, ó. Fiz na laçadinha, vou aqui no meio, ó. Tá vendo no meio? Onde que eu saio aqui nos gominhos. Tá? Então, vai ser assim. Pego nas correntinhas, nas duas correntinhas. E pego aqui no meio. Nas duas correntinhas, ó. Pego as duas laçadinhas da corrente da carreira anterior, ó. Aqui e aqui, ó. As duas laçadas. Vou aqui, agora aqui no meio, ó. Depois das duas laçadinhas, vou aqui no meio do ponto. Os dois lados tem que ter a mesma quantidade de pontos, tá? Tem que ter 11 pontos aqui. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ó, o último é esse daqui do canto, ó. Tá vendo que tá aqui antes da laçadinha? Onde nós fizemos essa laçadinha. Então, o último ponto vai ser aqui, tá? Fiz aqui 11 pontos baixos, ó. Ficou igual desse lado. É importante que tenha dos dois lados a mesma quantidade, tá? Vamos fazer aqui, vamos marcar esse último pontinho aqui. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui essa outra parte igual essa. Vamos fazer juntas aqui. Agora, nós vamos aqui depois, né? Aqui é aqueles 15 pontos, tá? É a mesma coisa desse lado, aqueles 15 pontos aqui. Então, aqui, ó, nossa primeira correntinha tá aqui depois da laçada. Fiz aqui um ponto baixo na última laçadinha aqui da carreira, desse lado. E aqui é a primeira daqueles 15 pontos da parte de cima da nossa peça, ó, de baixo, né? Que agora nós estamos fazendo embaixo. Então, eu coloco a minha agulha para fazer o meu ponto baixíssimo, tá? Para ficar igual do outro lado. Então, a sequência é um ponto baixíssimo no próximo ponto. Na próxima correntinha é um ponto baixo. Depois é um ponto meio alto. Um ponto alto, tá? Nós vamos repetir que nós fizemos lá do outro lado, tá? Tô fazendo junto aqui com vocês. Um ponto alto. Agora, um ponto alto duplo, dando 2 vezes aqui a laçada na agulha e colocando dentro do mesmo ponto. 2 pontos altos duplos juntos. Então, eu fiz um, agora tô fazendo o segundo. Dentro do mesmo ponto de base, tá? O próximo ponto é um ponto alto. Um ponto meio alto. Um ponto baixo aqui no meio, tá? Para separar os dois lados, ó. Eu fiz uma curvinha aqui da nossa peça, tá vendo? Ó? E fiz um ponto baixo para separar. E agora, novamente. Um ponto meio alto, um ponto alto. Um ponto alto duplo. Junto, tá? Se tiver dúvida, volta o vídeo, tá? Que aqui é repetição. Agora, um ponto alto.
um ponto meio alto e aqui sobrou 2 pontos antes aqui no nosso marcador, tá vendo? Que é para colocar aqui um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Ficou igualzinho os dois lados, ó. Ajeita a tua peça, né? Porque como é fio de malha, tem que ajeitar para ficar bonitinha aí. E aqui eu fiz o ponto baixíssimo. E agora que nós vamos fazer? Do mesmo jeito que nós estamos aqui, nós já vamos fazer o fechamento aqui pelo lado avesso. Já vamos... Então, agora nós vamos costurar a lateral. Então, aqui onde eu saí com esse ponto baixíssimo, né? Esse último ponto baixíssimo, já dobro aqui a minha peça. Vou dobrar aqui a minha peça. Eu vou pegar a minha agulha e introduzir aqui nesse ponto, que é esse primeiro pontinho da lateral. Eu já coloco a minha agulha nesse ponto. Retiro aqui o marcador. Pego essa laçadinha aqui do ponto, que é o último ponto que eu fiz, e passo para onde eu tirei aqui o marcador. Que esse ponto aqui é meu primeiro ponto da lateral. Passei aqui para dentro dessa primeira correntinha. Já ajusto aqui o meu ponto e já começo fazendo pontos baixíssimos. Pego aqui as 2 correntinhas desse lado, já vou nesse ponto aqui que eu marquei aqui, ó, que tá esse marcador, por isso que eu gosto de deixar marcadinho para ficar mais fácil, né? Coloco a minha agulha aí e sigo fazendo aqui pontos baixíssimos, pegando as 2 correntinhas as 2 laçadinhas da corrente, ó. Vou aqui no próximo, pego as 2 laçadinhas de um lado, as 2 laçadinhas de outro, faço mais um baixíssimo, pego as 2 laçadinhas de um lado e as 2 laçadinhas do outro, mais um baixíssimo, e aqui, ó, no cantinho, tá vendo, ó? Pego essas 2 laçadinhas de um lado, 2 laçadinhas do outro, mais um baixíssimo. E esse último pontinho aqui também, ó, já pego ele pra fechar, aqui no cantinho, ó. E já pego junto com esse outro ponto que eu fechei aqui, ó. Vamos deixar bem fechadinho. Então, já coloco junto aqui, ó. Passo mais um ponto baixíssimo aqui. Então, eu fechei aqui a minha lateral, ó. Tá vendo que eu fechei a minha lateral de um lado? Ó, ajeito aqui, depois eu vou ajeitar direitinho, tá? Então, eu fiz aqui o acabamento da lateral. E agora o que nós vamos fazer? Vamos cortar esse fiozinho para fazer aqui os arremates. Passo esse fio aqui para fora e faço aqui os arremates. Se você quiser pegar uma agulha menor aí, pega uma agulha menor e aqui é só você arrematar aqui, ó. Passa aqui por dentro. Se você quiser dar um nozinho aqui para não escapar, ó. Passa aqui por dentro, ó. Pra cá. Isso aqui não tem segredo, é só arrematar aí do jeito que você tá acostumado a fazer arremate, tá, ó. Se você quiser fazer um nó, faz um nó aqui para não soltar, ó. Faz um nozinho aqui para não ficar solto aqui o nosso fio, tá? E aqui não tem segredo. Só passar aí por dentro e arrematar aqui, tá? E agora você vai repetir isso, tá? Pega um pedaço de fio aí e vai repetir isso aqui do outro lado, tá? Pega um pedaço de fio e já inicia fazendo aqui o fechamento aqui do outro lado, pegando de um lado e do outro, fazendo pontos baixíssimos aqui. Depois de costurar as 2 laterais, é só você virar aí a sua peça e vamos ajeitar ela agora, né? Pra ficar certinha no formato, tá vendo? Ficou esse detalhezinho aqui, ficou super estilosa essa peça, tem feito o maior sucesso por aqui, tá? Nessa daqui, eu não trabalhei aqui um ponto caranguejo. Se você não quiser fazer, tá? Não precisa fazer. Mas eu vou ensinar vocês, ó, a fazer o ponto caranguejo pra ficar esse detalhe aqui. Fica bem legal também. Aí fica a critério de vocês fazer ou não, tá? Se você já quiser finalizar aqui, é só você colocar aqui o fecho, né? Colocar o fecho e colocar aqui o mosquetão do lado para fazer aí o porta-óculos, né? Agora, se você quiser, nós vamos agora aprender aqui a fazer o ponto caranguejo. Então, vamos fazer aqui o nosso acabamento com ponto caranguejo. Eu vou fazer o meu acabamento com outra cor, tá? Com outro fio. Se você preferir, você pode fazer com a mesma cor. Eu vou fazer com esse marrom aqui, para diferenciar um pouquinho aqui em cima, tá? Fica aí ao seu critério para fazer como você preferir. Costumo iniciar aqui do canto, tá? Sempre coloco a minha agulha aqui nesse cantinho aqui para iniciar, mas você pode começar aí onde você preferir. Eu busco aqui o meu fio, trago aqui para dentro e eu vou iniciar aqui um ponto baixíssimo. Vou aqui na próxima correntinha e já faço aqui um ponto baixíssimo, passando aqui por dentro dessa laçadinha. Fiz aqui um ponto baixíssimo. O nosso ponto caranguejo, ele é um ponto baixíssimo e uma correntinha, tá? Agora eu vou na próxima correntinha, busco o meu fio, busco aqui o meu fio e passo aqui por dentro desse fio, dessa laçadinha. E faço a correntinha. Então, eu vou fazer essa sequência. Um ponto baixíssimo
passando aqui por dentro da laçadinha e uma correntinha. Um ponto baixíssimo, pegando as duas laçadinhas, passando por dentro da laçada que eu busquei e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Quando nós chegarmos aqui no meio, onde está o ponto baixo, nós vamos só fazer um ponto baixíssimo, tá? Então, vamos chegar aqui para mostrar para vocês. Então, aqui eu sigo fazendo um ponto baixíssimo e uma correntinha. Ó, ainda não cheguei aqui no ponto baixo. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo e a correntinha. Quando eu chegar aqui no meio, ó, cheguei agora aqui onde tá o ponto baixíssimo. Tá vendo que o ponto baixo, tá? Ó, ponto baixo, você se identifica aqui porque ele tem só essas duas perninhas, não tem essa laçada, ó. Então, eu cheguei aqui no ponto baixo, o que que eu vou fazer? Vou fazer só um ponto baixíssimo. Não vou fazer a correntinha, para poder ficar esse vãozinho aqui, para ficar certinho aqui a separação, tá? Então, não faça a correntinha, só faço o ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, aí eu começo novamente a fazer um ponto baixíssimo e a correntinha. Tá vendo que ficou esse vãozinho aqui no meio, ó? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ficou esse vãozinho aqui no meio para poder fazer a separação das nossas partes aqui, tá? Então, eu sigo agora. Ponto baixíssimo, correntinha. Ponto baixíssimo, correntinha. Vamos fazer até chegar lá do outro lado, tá? Vou fazer aqui com vocês para vocês não ficarem com dúvida. Baixíssimo, correntinha. Baixíssimo, correntinha. Ó, quando nós chegarmos aqui no cantinho, ó, onde nós fizemos aqui o acabamento, ó, vamos fazer aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, baixíssimo, correntinha. Tá vendo? Sem deixar espaço aqui, ó. Passo novamente aqui, aqui no meio, ó, onde eu fiz aquele acabamento da lateral, tá? Faço baixíssimo, correntinha. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui eu já fiz, tá vendo que aqui eu já fiz? Aqui eu não vou fazer, eu vou aqui, ó. Não vou fazer nessa correntinha, eu vou nessa próxima aqui. Fazendo baixíssimo, correntinha. Vou fazer com vocês até chegar lá no meio novamente. Baixíssimo, correntinha. Por toda a peça, tá? Ó. Baixíssimo, correntinha. Olha como vai ficando lindo esse detalhe, ó. Tá dando um detalhe bem diferenciado aí. Baixíssimo. Escapou aqui. Correntinha. Baixíssimo, correntinha. Baixíssimo, correntinha, ó. Tô chegando aqui no meio, tá vendo que aqui aqueles dois pontos altos juntos que eu fiz, né? Aqueles pontos alongados, depois eu fiz aquele ponto alto e depois eu fiz aquele ponto aqui, ó, meio alto. Tá vendo que eu tô chegando nele? Aqui, ó, esse aqui é o ponto meio alto, tá vendo, ó? Esse daqui, ó. Então, aqui eu faço o baixíssimo e a correntinha. Agora, no ponto baixo, que o próximo ponto é o ponto baixo, eu faço só um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, vou no próximo e faço baixíssimo e correntinha. Ó, como é que vai ficando, tá vendo? Vai ficando aqui a separação. Se você fazer baixíssimo e correntinha aqui, não fica essa separação direitinho, tá? Então, eu só faço aqui o ponto baixíssimo, aqui onde está o ponto baixo da carreira anterior, tá? E faz isso até chegarmos aqui para nós fazermos o fechamento. Então, chegando aqui no final, ó. No final, eu fiz aqui o baixíssimo e correntinha, eu vou fazer esse daqui, ó, tá vendo? Antes desse ponto que eu trabalhei aqui o baixíssimo. Faço aqui o baixíssimo e a correntinha, tá? E aqui eu já corto o meu fio. Já corto aqui o meu fio, passo esse fio aqui pra fora pra fazer aqui o fechamento. Fechamento, eu vou colocar a minha agulha aqui nesse ponto que eu fiz aqui, ó. Depois desse deitadinho, tá vendo? Tem esse deitado e tem esse segundo ponto aqui em cima, ó. Aqui do lado. Pego, passo essa correntinha, esse fiozinho aqui pra dentro dessa correntinha. Ó, assim, pra formar essa perninha aqui, tá vendo, ó? E aqui eu entro dentro dessa correntinha que eu fiz aqui. Essa última correntinha que eu fiz, o baixíssimo correntinha aqui, ó. Passo aqui por dentro. E aqui eu formei uma correntinha, tá vendo aqui, ó? Ajeita ela, puxa ela, tá vendo que eu formei uma correntinha aqui?
E aqui agora é só você fazer o acabamento dos fiozinhos aqui por dentro, tá? Não tem segredo. Passa aqui por baixo e esconde aí os fios, tá? E aqui nós já finalizamos aqui o nosso porta-óculos. Agora fiz aqui esse acabamento, ó, que deixou todo a peça mais especial aí, tá? Depois é só você ajeitar a sua peça para ficar certinha dos dois lados. Ajeita, né, a sua malha para ficar certinha. E aqui você coloca aí o seu fechamento. Você pode colocar aqui botão imantado, né? Aqui eu coloquei esse fecho aqui de couro montana, ó, tá vendo? Eu coloquei esse fechinho de couro montana. Você pode fazer aí vários tipos de fechamentos aí para o seu porta-óculos. Se você preferir, você pode colocar fecho imantado, tá? Eu vou ensinar vocês agora a colocar o fecho, esse fechinho aqui em montana. Esse fecho, ele vem em duas partes. Vem essa parte para você colocar embaixo e essa outra parte, que é a parte de cima, que nós vamos fazer aqui o fechamento. Então, aqui eu vou precisar de dois pedaços. Eu cortei aqui dois pedaços de 20 centímetros e dois pedaços de 25 centímetros aqui, para nós colocarmos aqui no nosso fecho. Aí eu peguei os pedaços e estiquei eles, né, ó, para ficar mais fininho, para nós podermos encaixarmos nos fechos. Então eu estiquei esse fiozinho aqui e agora nós vamos colocar aqui nesses fechos aqui, ó, nesses buraquinhos aqui. Eu vou pegar esse fio aqui maior e eu vou colocar aqui na minha agulha. Esse maior vai na parte de cima, tá? Nesse fecho aqui maior. Então eu vou colocar aqui por baixo desse buraquinho, ó. Eu vou fazer aqui um xizinho, tá? Vou colocar um de um lado, o outro de outro, ó. Eu pego o outro fio e passo aqui agora desse lado. Ficou assim. E agora eu ajeito aqui as duas pontas para ficar as duas do mesmo tamanho. As duas pontinhas para ficar do mesmo tamanho. E agora eu vou fazer com esse também. Aqui eu já passei de um lado, tá? Coloquei na agulha, vou passar aqui do outro lado. Passo aqui por dentro desse buraquinho, puxo para cá, para fora e repito aqui desse lado, tá? É só isso aqui. É só para nós podermos amarrar lá na nossa peça. Ajeito aqui para ficar certinho aqui. E agora nós vamos colocar na nossa peça. Vou colocar esse maior primeiro, tá? A parte de cima. Eu vou pegar uma agulha aqui mais fina para me auxiliar, tá? Então aqui eu vou colocar aqui bem no centro, ó. Vou colocar bem aqui no centro da nossa peça, onde nós fizemos aqui a curvinha, ó, coloquei bem aqui no centro, ajeito aqui os dois lados para ficar certinho aqui. E aqui nós vamos fazer aqui a colocação desses fios aqui por dentro, tá? Ó, vou ajeitar aqui, ó. Vejo aqui certinho onde é o meio, tá? O meio é onde tá aquele ponto baixo aqui, ó. Então, eu vou acertar aqui certinho e vou puxar esses fios aqui para dentro. Vou pegar a minha agulha, entrar aqui por trás da minha peça e vou pescar o fio, ó. Pesco um lado e venho aqui e busco o outro lado também. Vejo a mesma direção aqui, mais ou menos, ó, para ficar certinho aqui. E puxo aqui para dentro. Espera que ficou torto. Vamos voltar. Nós vamos pegar os dois fiozinhos de cima primeiro, ó. Primeiro nós vamos pegar os dois fiozinhos de cima. Vou aqui embaixo, pesco o meu fio. Ó, ficou aqui mais ou menos próximo já o meu fio, tá vendo? Então, eu já amarrei a parte de cima dos meus fios. E vou aqui agora amarrar a parte de baixo, ó. Colocar a minha agulha aqui embaixo, mais ou menos próximo aqui onde tá o fio, ó. Vamos encaixar aqui pertinho do fio, ó. E vou buscar esse fio pra dentro. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. Coloco a minha agulha aqui próximo onde tá o fio e pesco pra dentro. E aqui dentro é só eu ajeitar esses fios agora, tá vendo? Que tá certinho, ó. Vamos ajeitar aqui. Aqui tá no mesmo sentido aqui, ó, no meio da minha peça, ó. Tá certinho? E aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o acabamento. Vamos puxar esse fio pra cá. Vamos deixar os dois próximos aqui, um perto do outro, para poder amarrar. Passo pra dentro. Se você tiver outro jeito de colocar, tá? E aqui eu amarro. Amarro aqui, ó, a parte de cima primeiro. E aqui faço a mesma coisa com o de baixo. Puxo aqui o meu fio pra cá e deixo os dois pertos aqui, ó, pra poder amarrar. Pra cá. Agora eu amarro esse aqui de baixo também. Amarro.
E aqui eu passo pra dentro agora pra fazer o acabamento. Pego esse fiozinho aqui e vou passando por dentro aqui dos fios, ó. Passo pra cá. E eu vou passando pra cá pra poder fazer o acabamento. Só não deixa sair lá do outro lado, tá? Vai puxando aqui, ó. Puxa pra cá, depois puxa pro outro lado também. Aqui, passa aqui por dentro dos fios. Faz o acabamento mais perfeito que você conseguir fazer aí, tá? São sugestões que a gente passa aí pra vocês, tá? Vocês façam aí do melhor acabamento possível aí na sua peça. Pra ficar bem vendável. Passa pra cá, ó. Só ir passando por dentro aqui. Então, eu passei já os dois lados, ó. Passei a parte de cima e passei aqui a parte de baixo. E agora é só eu pegar minha tesoura e cortar. Se você quiser passar um pingo de cola aqui, tá? Você pode usar aí a cola pergaminho e passar um pinguinho de cola aqui embaixo, onde você fez o corte aqui, tá? Mas eu não vou passar, porque eu não tô com cola aqui agora, tá? Se quiser, é só passar aqui um pinguinho de cola. Então, nós já colocamos aqui a parte de cima, ó. E agora nós vamos pôr a parte de baixo. A parte de baixo é a mesma coisa. Agora eu vou centralizar aqui bem no meio, né? Onde tá aqui o meu ponto baixo, ó. Centralizo aqui no ponto baixo. E viro aqui a minha peça e faço a mesma coisa. Passo o fio para um lado, ó. Busco aqui bem mais perto aqui da minha base. E passo aqui por dentro. Passo para cá. Passo para cá. Faço a mesma coisa aqui no outro lado, ó, para deixar isso bem certinho aqui, ó. Vê se tá tudo certinho, ó. Ajeita o fio para não ficar aparecendo aqui a parte do avesso do fio. E faz a mesma coisa no outro lado. Passa para cá. Passa de novo, põe a sua agulha aqui embaixo e puxa o fio. E aqui vai fazer o mesmo acabamento do outro lado. Vou passar por dentro aqui dos fios. Passa aqui por dentro de um lado, passa aqui pelo outro lado, a mesma coisa, tá? Amarra aqui, ó, pra não soltar, daí 2 nozinhos, depois é só passar aqui por dentro, e faz a mesma coisa aqui embaixo, passa os 2 fios pra cá, ó, deixa eles chegarem um perto do outro aqui pra poder amarrar certinho, ó, puxa pra cá. Só não deixa sair aí do outro lado, para não ficar aparecendo o fio, né, ó. E amarra. 2 nozinhos também. E aqui é só esconder, que nem eu ensinei aqui, tá? Esconde aqui por dentro dos fios, no final corta e se quiser dá um pinguinho de cola. Tcharam! Já colocamos as 2 partes e olha que lindinho que ele ficou. E agora, para as argolas, você pode usar aí vários tipos de argola, tá? Argola de mosquetão, argola de chaveiro, ó. Você pode usar aí diversos tipos de argola para colocar, tá? Vou colocar aqui essa argola aqui para vocês verem. Essa aqui é uma argola articulada, ela abre aqui, tá? Ó, só você colocar aqui do lado para você pendurar aí na sua bolsa, né? Ó, você pode pegar aí uma argola também, essas argolas aqui de chaveiro também, ó, para poder pendurar aí na sua bolsa. Você pode pendurar aí na sua bolsa, ou se você preferir, você pode fazer aqui uma alça, né, para poder pendurar aí no pescoço também, para você carregar, tá? São várias sugestões aí que você pode estar usando esse lindíssimo porta-óculos. Olha que lindo que ficou, gente. Ficou lindíssimo, ele ficou bem fechadinho, né? Esse porta-óculos é bem econômico, ó, com um rolo de fio. Eu fiz aqui 2 porta-óculos, ó, fiz esses 2 porta-óculos e ainda sobrou esse daqui, que eu acho que dá para fazer mais um, dependendo da sua tensão de ponto, tá? Então, ele é bem econômico, tem em torno aí de 96 gramas, 100 gramas cada porta-óculos desse, tá? Então, ele é bem econômico, você consegue fazer aí, dependendo da sua tensão de ponto, dá para fazer até 3 porta-óculos. E agora é só você personalizar o seu porta-óculos como quiser. Ele é um porta-óculos multifuncional, que pode ser uma case de óculos, você pode usar aí como uma necessaire. Essa daqui eu coloquei um zíper aqui, ó, você pode usar como uma necessaire. Você também pode usar aí como um porta-agulhas, tá? Para você guardar aí as suas agulhas aí.
e ainda pode ser um porta-caneta. Você guardar aí as suas canetas, tá? Ele tem muitas utilidades aí e o que você imaginar aí que você pode utilizar. Como eu falei, ele é um porta-óculos multifuncional, tá? Aí, esse daqui eu fiz essa cor também com essa bordinha, ficou super charmoso. E ainda usei mais e fiz esse daqui com fio duplo, tá? Fiz aqui com 2 fios, ó. Então, você pode aí usar a sua imaginação e criar aí a sua versão. Espero que você tenha gostado da nossa videoaula. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, não deixe de dar uma curtida, um coraçãozinho para ajudar aí o nosso canal e se inscreva aqui para não perder mais novidades que eu postar por aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.